minha galera, podcast Aula está no ar. Eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que está sempre por aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu vou logo dizer qual é o tema para você não precisar correr. A gente vai falar hoje sobre atuação em tribunais, advocacia em tribunais. E eu queria cumprimentar minha colega de bancada, porque não é sempre que ela está por aqui. É um prazer imenso de receber, Ive. Tudo bem? Como é que você está? Ô, Rafa, tô com saudade de você, porque hoje é um dos únicos episódios que você tem razão. Tenho tido algumas faltas. Por isso até vim combinando com você. Você percebeu? Verdade, o dress code hoje tá aqui. O dress code hoje combinou. Eu vou, inclusive, te dar a honra de apresentar o convidado, já que você resolveu aparecer hoje. Fica à vontade. Na verdade, esse convite surgiu de uma admiração pelo convidado, na atuação dele profissional. Eu falei, pô, esse menino é ótimo, né? Esse menino, ele é muito bom, assim... a gente tem a oportunidade de atuar junto no Tribunal de Ética da OAB da Bahia, e quando eu via os votos, eu falei, pô, as fundamentações são boas, sabe? O menino assim? estuda, viu? O menino estuda, Esse menino de voz é competente. E eu tenho uma honra de receber David Vilas Boas, advogado, conselheiro, e que tem uma especificidade de atuação nos tribunais de justiça, principalmente no Tribunal da Bahia. Eu sei que a gente fala para muitas pessoas de todo o Brasil, mas tem uma peculiaridade de atuação que é de chocar. Eu queria começar, David, perguntando qual é o índice de acerto das pessoas quando falam o seu nome. De David e Davi. Na verdade... Bom, primeiro, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ive. Prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite. Sempre que convidado, aqui estarei. Muito obrigado. Com relação aos elogios da doutora Ive, eu reputo que seja muito mais pela nossa amizade do que efetivamente pela minha competência. Mas, de fato, foram ali, né? Ou melhor, foram não, porque ainda não acabou, né? Estão sendo quase 6 anos, né? Tribunal de Ética. 2 mandatos, né? Que eu fiquei lá durante o primeiro mandato da presidente Daniela, né? Que está se encerrando agora em dezembro. E o primeiro mandato... ou melhor, o único mandato, né, do presidente Fabrício Oliveira, que antecedeu a presidente Daniela. De fato, é uma tarefa ali, por hora ingrata, às vezes ingrata, né, mas às vezes satisfatória, de integrar o Tribunal de Ética. Mas com relação ao índice de acerto, eu diria que é metade. É meio a meio? Mas na verdade é Davi. Escreve-se David, mas eu não costumo corrigir. Se chama David, não tem problema, não tem nenhum Eu tipo sou sempre tendente a Davi. A Davi? A Davi. Sempre. Quando eu vejo o nome, eu sou sempre tendente a Davi. Eu pergunto às pessoas de vez em quando. Hoje eu não perguntei, eu falei dele. Eu não pergunto, porque assim, meu sobrenome é um sobrenome ruim, né? De falar, de escrever, as pessoas sempre pedem para soletrar e tal. E isso é uma coisa que me incomoda. Eu também não pergunto, porque eu acho que a pessoa às vezes também se incomoda. Eu vou falar o nome. Se a pessoa se sentir à vontade bem, se ela quiser corrigir... Não, mas Ive me chamou de David, mas ela já me chamou de Davi várias vezes anteriormente. Não, então... mas você sabe por quê? Ive é um caso à parte. Ela vai lá, cara... Porque Rafael me chamou a atenção. Ô, Ive, você chama de Davi, você chama de Davi. Mas, na verdade, escreve David. E você já viu Vilas Boas assim, escrito mesmo, como você botou junto, não é junto? É junto, sem acento e com mais som. Aí eu falei assim, fui na rede social, falei, é assim. Você lembra que você falou? O David. Aí eu falei, agora eu sou tendencioso ao Davi, sempre. Vou sempre chamar primeiro de Davi. Então, produção, conserta aí, volta aí. Onde eu falei, é Davi Vilas Boas. Apaga, volta a fita e começa de novo. Davi, velho, atuar em tribunal não é brincadeira, né? A gente costuma falar dos momentos dos primeiros momentos de grande tensão da vida de um advogado. Advogado jovem acompanha muita gente aqui. O primeiro, normalmente, é a primeira audiência, né? A primeira instrução, seja lá em que área for. Trabalhista, civil, não importa. E o segundo costuma ser a primeira sustentação no tribunal também, que não é uma coisa simples, né? É aquele negócio que o caba vai com dor de barriga da hora que sai de casa, depois que termina a sessão ele ainda continua com a dor de barriga. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Imagino que muitos colegas, inclusive, evitem esse tipo de atuação no primeiro momento, até se sentirem um pouco mais à vontade e tal. E, ao mesmo tempo, sei que depois que se começa, é uma cachaça. Quem tem atuação em tribunal simplesmente ama fazer sustentação oral. É um momento ali de realização profissional. Além, óbvio, de significar momentos em que você consegue viradas processuais para o seu cliente. Mas eu falo também da questão da satisfação pessoal mesmo. É um momento que o advogado se sente
satisfeito na atuação dele. É diferente da simples petição que você coloca ali no sistema, que hoje em dia você nem leva mais fisicamente, você só coloca no sistema, tem aquele grau de impessoalidade absoluto você na máquina. É o momento mais humano do processo, talvez sejam as audiências e as sessões de tribunal. Eu queria te perguntar e queria que você falasse um pouco da sua primeira experiência de primeira sessão, porque eu acho que isso vai encorajar o pessoal que assiste a gente por entender que todo mundo passa por esse vestibular da advocacia, digamos assim. Bom, na verdade, a minha primeira sustentação, Rafael, foi no Conselho de Contribuintes. Sim. Aqui de Salvador, né? Não me recordo exatamente a sigla, não sei exatamente, não advogo na área tributária. Eu não tinha o meu próprio escritório, né? Eu era contratado de um escritório. Isso nos idos de 2011, talvez 2012. Quanto tempo de OAB você tinha na época? Um ano. Um ano. E aí... Chegaram para você e falaram, ó, você vai lá. Tá aqui a defesa do contribuinte, você vai lá... Chegou, entregaram sua pastinha de negócio, assim, ó, sua pauta do dia é fazer sua defesa. Lá, meu amigo, como diz minha mãe diz, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos. Exatamente. E o tributário, eu nunca gostei da área tributária, né? Todo advogado tem uma afinidade com algumas áreas maiores e eu nunca gostei do tributário. Também não. Mas, de fato, eu tinha que estudar naquela época, era uma questão de ICMS, eu não me recordo exatamente. Salvo engano, era até para uma empresa de telefonia que discutia uma questão de ICMS, né, num serviço de telecomunicação. Enfim, eu fui lá, fiz a defesa, né, foi parcialmente acolhida, mas eu não achei, né, que a minha sustentação ali, aquela primeira, tinha sido, digamos, determinante para o deslinde do processo. Né? Hoje, eu acho que as sustentações que eu faço já conseguem ser um pouco mais impactantes, digamos assim, né? Pro resultado final, você Exatamente. Mas, assim, não tem segredo. O segredo é começar, né? O segredo é começar. Você foi, então, de piriri, chegou lá nervoso. A prática leva à perfeição e não tem o que fazer. Ou você vai ou você vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Até porque, em algum momento, vai ter que ser feito, né? Então, quanto antes você passar por essa não vou botar sob aspas aqui, vergonha, melhor, passa logo. Mas deixa fazer esse rito de iniciação logo, porque você não vai conseguir passar a advocacia inteira sem fazer a sustentação. Não tem como. Não tem. Eu queria, assim, às vezes eu fico pensando, que é óbvio, mesmo as pessoas com mais tempo de atuação, mais antiguinhas, quando você vai no púlpito, você tem aquela sensação na tribuna, tipo, ó, tá todos os olhares para mim. Nem sempre estão todos os olhares, muito menos os ouvidos. Eu, às vezes, me questiono... Os embargadores estão me olhando para sua cara. Estão nem aí. Gente, eu não sei se o maior receio e insegurança é você falar com os julgadores ou você ser julgado pelos outros colegas. Porque eu acho que os outros colegas, eles estão atentos no que você fala. Boa, muito boa. Quem está... alguns colegas que fazem sustentação, com todo respeito aos embargadores, né, se tiver algum deles me assistindo, dizem que das suas costas para trás estão prestando atenção para lhe criticar. E das suas costas para frente, né, que são os embargadores que estão à sua frente, não estão prestando atenção. Então, assim, o cenário é absolutamente inóspito. Você está ali, você é a beca e o microfone e se vira nos 15, né? Aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, nos 15 minutos. Salvo engano, no TRT são 10, né? E na turma recursal são 5. Então, se vira nos 15 e vai. Você costuma fazer sustentação tanto no tribunal, os processos cíveis, como no juizado, como Sim. tudo? Já tive a oportunidade de sustentar no TRF, no STJ, no Tribunal da Bahia, o TRT e nas turmas recursais. Só o STF que ainda não me deram essa oportunidade, mas se me derem em breve, calma, vai chegar. Calma, vem cá. Então, no escritório, só você sustenta? Sim, basicamente sim. Meus sócios, Lucas e Gabriele, fazem mais o trabalho de bastidores, distribuir os memoriais, conversar com os jogadores, mas na hora da tribuna sou eu. Ponto. Excelente esse ponto. A conversa está indo azeitada porque eu tô falando, está vindo só o ganchinho para eu pegar, tá massa. Você pode passar uma água, por favor? Porra, quem tá comendo bem, com a minha essa minha água roupa. É figuração, pô. Já tá chovendo, você ainda quer água. Água é demais. Vai lá fora, bota a língua para fora. Até café eu tomei hoje. Velho, você tá gastando tudo. Menina, só faltou o vinho. Você falou da questão da atuação de bastidor, Davi, de memorial. Na sua concepção, convence mais, ajuda mais no resultado final do processo, o memorial, a sustentação? Ou você acha que tem que ter os dois de qualquer jeito? Tem que ter, se o processo for estratégico, tem que ter os dois de qualquer jeito. Certo. Mas tendo os dois,
Qual que você acha que tem o maior potencial de gerar Eu acho que um bom a orador reversão? faz a diferença. Como é? Um bom orador ali nos 15 minutos faz a diferença. Faz? Faz. O papel não fala, né? Não. Então tem horas que você precisa falar. É, Né? eu já A sei- entonação fala. É isso que O eu ia seu falar. corpo fala. Uhum. Os gestos, da forma que você pontua, gesticula. É assim, é ali. Você pode começar a sustentação. Excelência, minha sustentação, eu vou iniciar em 3 pilares. Vou abordar a preliminar de legitimidade, vou abordar o mérito, vou abordar o pedido suspensivo. E aí você consegue desenvolver uma linha de raciocínio. Né? Eu sempre dou a dica aos colegas que estão iniciando e que são os curiosos como eu, que assistam 2 sustentações que eu acho fantásticas. A primeira é a defesa do ministro José Eduardo Cardoso, quando ele faz a sensacional. defesa do impeachment da presidente Dilma. Né? Não vamos aqui discutir política, não é a minha intenção. Não, tô E falando a segunda tecnicamente sensacional, Cláudio. É a do ministro Luiz Roberto Barroso, que à época era advogado na sustentação da ADPF, não me recordo se era uma ADPF ou um ADIM, dos fetos anencéfalos. Essa eu já ouvi muito falar, mas nunca assisti inteiro. É a sustentação que ele Só vi faz trechos, assim. perante também o Supremo. Então, são 2 sustentações muito marcantes, né? E tem algumas outras, né? De Cacai também faz algumas sustentações muito boas no STF. A ministra do TSE, substituta, Maria Cláudia Buchianeri, também. Ela foi advogada de Lula, quando Lula foi impugnado, né? Que substituiu por Haddad Sim. no TSE. Ela foi advogada de Lula naquela oportunidade. Fez também uma brilhante sustentação no TSE, né? Era um jogo ali praticamente, opino eu, né? De cartas marcadas, onde a gente já sabia que Lula seria impugnado, né? Afinal, ele tinha a condenação em segunda instância do TRF lá do Sul, né? E ela, mesmo assim, ainda consegue fazer uma sustentação brilhante, sustentar a tese dela, tanto é que ela ainda consegue um voto. Não sei se você se recorda, o julgamento foi 6-1. O ministro Fachin chegou a acolher aquela tese de que existia uma liminar dada pela ONU, não sei se você Sim. se recorda também, e que essa decisão da ONU seria capaz de retirar a inelegibilidade de Lula, porque, segundo a Constituição Federal, tratados internacionais são recebidos com força de cláusula pétrea e de emenda constitucional. Então, ela conseguiu, né, foi um raciocínio muito interessante que ela fez, e ela conseguiu verbalizar isso, que não é uma coisa tão simples, né? Essa é Você uma explicar dificuldade. questões abstratas, né, principiológicas. Uma coisa é você falar de fato, né? Outra coisa é você falar de direito numa sustentação e num raciocínio absolutamente linear. Então, fica aí também mais uma dica da terceira sustentação, que é a da Maria Cláudia Buchianeri, uma advogada, se não me engano, ela é do Paraná, né, eleitoralista, e foi muito feliz naquele momento ali no TSE. Eu vou voltar para a gente retomar desse ponto aí, mas eu queria aproveitar que você já está nessa pegada mais prática, para você contar para a galera o que é que espera eles quando ele chegar lá no tribunal. Ele vai Primeira chegar lá, saudação, né? tem lá, Se não, errar tem a lá saudação. tem lá a sessão. O que começa errado, termina errado. É isso aí. Começa lá, vai começar a sessão, você tem lá o seu processo, está lá na pauta. Tem que botar a beca. Primeiro ponto a saber é que você pode ser chamado ali. Existe uma ordem, mas aquilo não quer dizer qualquer que vai momento. ser daqui a Isso, 15 isso. minutos, 20 minutos ou 30. Então chegue cedo, espere a sua Exatamente. vez pacientemente para não perder seu Exatamente. momento. É. E aí chegou a hora do seu processo. Quando chegar a hora do seu processo, primeiro o relator vai Apregoar. falar, apregoar as O presidente vai partes. apregoar o processo, exatamente. E aí? Daí, puxe daí. Bom, vamos lá. Primeiro, chegue cedo, né? Se a sessão for por volta de 8h30, chega 8 horas, se for 1h30 da tarde. Aqui nos tribunais, as sessões no Tribunal da Bahia, por exemplo, é 8h30 e 1h30 da tarde. Então, chegue cedo, né? Converse com a secretária da sessão, veja a ordem da pauta, que está o seu processo, né? Mas, como você mesmo disse, pode haver substituições na fila do processo a ser julgado. Por exemplo, eu estava outro dia na 4ª Câmara Civil e o desembargador Roberto Frank, hoje ele é corregedor. Então, como ele tem as atribuições da corregedoria, ele ainda tem processos na Câmara. Então, os processos que estão julgando na Câmara, primeiro os dele, para liberar ele, e depois ele sai. Né? Então, às vezes, há uma inversão de pauta, onde você precisa ficar, obviamente, atento. Antes de iniciar a sessão, é importante que você já circule no ambiente, porque a sua imagem ela é marcada. Quando você subir na tribuna, os desembargadores que estão ali já vão ver, esse cara já estava aqui mais cedo, ele já chegou, ele já instruiu o memorial. Se você não conseguir encontrar os desembargadores antes, eu costumo sempre, uma semana antes, passar nos gabinetes, ter uma conversa breve e deixar um memorial que eu não costumo passar de 5 a 6 páginas. Né? E aí você deixa ali os pontos-chave de processo, evitar escrever aquelas jurisprudências enormes, que às vezes só a ementa ocupa metade da página. Não faça isso.
Não faça isso Não vai porque ser não lido. vai ler, né? Então, eu costumo fazer isso. E quando eu não consigo encontrar o julgador, na semana anterior, eu deixo o memorial em cima da mesa dele lá na hora do julgamento. Chego mais cedo, dou a mão, excelência, tudo bem, bom dia. Esse é o processo número tal de pauta. Estou deixando o memorial aqui para Vossa Excelência, porque eu não consegui encontrá-lo durante esses dias e gostaria que Vossa Excelência, se possível, observasse. Eu vou suscitar algumas questões na tribuna que são relevantes, mas eu gostaria também que, se possível, Vossa Excelência observasse esse memorial. Não esquecer do Vossa Excelência, né? Jamais. Jamais. Isso é que importa. Jamais, jamais, né? Excelência, doutor, né? Nunca vocês. Doutor, pode? Eu chamo de doutor, às vezes sim. Bem às vezes. Uhum. E aí, enfim, chamou o seu processo, você vai colocar a capa do Batman, né? A beca preta, que tá lá. Você leva a sua? Não tenho beca, não. Essa vaidade não. Eu acho mascarado Não me o cara que permite, leva não. beca. Você vê o Eu quê? acho. Eu Eu acho acho coisa de também. mascarado. Você chegar Eu com a sua acho, beca. eu Eu acho. Você acho. com a sua própria beca? Que isso. Mas daqui a pouco tá usando com bordado, com seu nome, não. Mas tem uma galera que chega Vai, no Ah, tribunal é. assim. falando do bordado. Mas eu acho. Não, Na não, beca, não. inclusive os coleguinhas que levam, porra, bicho, é uma opinião minha. Eu não iria porque eu me sentiria soberbo com uma beca Eu própria. penso Eu tô exatamente querendo isso. saber de BDV. Que? Esqueça, BDV com beca Com a própria. beca. A chance é zero. A chance é zero. Aí você bota lá a capinha do Batman. Botou a capa, né? Que às vezes você vai precisar de ajuda, porque é uma roupa que nós não temos afinidade de usar, né? Com certa, digamos, frequência. E aí, então, outra pra encaixar dica. os braços é difícil. Às vezes o coleguinha anterior tira a beca, E ela fica pelo esquece de avesso. virar e te deixa pelo Exatamente. avesso, sabe? E aí você fica todo, né? Tá filmando aqui também, aí você fica tentando botar aqui. Vai, tem um colega aqui atrás que às vezes ajuda. Venha, doutor. E aí colocou a beca. Bom, você vai subir, o presidente vai falar, né? Grava o instrumento, número tal, as partes tal. Passo a palavra ao relator. Você pode levar uma pesca? Eu não gosto de usar. Eu também nunca Eu levo. acho que deixa mais nervoso. E, porque assim, se você tem um papel, lhe induz a fazer isso. E fazer isso retira Seu campo de visão. exatamente. E o campo de visão de quem está te olhando. Né? Então, isso é automático. O ser humano, ele é automático. Se você tiver um papel, dificilmente você fará assim. Né? E Olhando para lá, ainda que você para a deixe. turma e você olhando para cá. Não, Ainda que você deixe automaticamente você fará isso. Ainda que você deixe no púlpito, não. Eu acho que tira uma parte importantíssima da oratória, que é o contato visual que você faz com os interlocutores. Exatamente. E o seu gestual vai ficar prejudicado pela olhada que você vai ficar no papel Você vai toda ficar hora. refém do Né? papel. É ruim. Exatamente. Então, no máximo, você coloca as folhas e pode colocar tópicos, para você não esquecer. Por exemplo, preliminar e legitimidade, preliminar prescrição, mérito, dano moral, dano material, pedido sucessivo, redução do dano moral. Alguma coisa nesse sentido, né? Os tópicos ali para desenvolver o seu raciocínio. Mas colocar uma escrita em si, eu acho que vai lhe prejudicar bastante. Né? Porque na hora, eu costumo dizer, eu já falei isso para um curso que eu dei, na hora parece que tudo acontece. Uma vez eu levei o celular e eu queria ler uma cláusula do contrato que estava no celular. Ligava, a pessoa, Alguém ligou na ligou. hora. E aí você Porra, fica naquele essa daí no trem da agonia, né? Aí você fica desligando e o cara liga de novo e você desliga. E aí você sai aqui igual saiu do aplicativo, aí você volta lá pro bloco de notas e não sei o que, e o cara liga de novo. E aí, meu amigo, você já perdeu 1 minuto e meio, já passou vergonha, a galera aqui de trás já tá, se arrombou, entendeu? Então é muito... Essa foi boa. São 15 minutos ali que tudo pode acontecer. Não, agora, assim, eu já vi sustentação que seja assim, para que você veio? Né? Sabe? Porque eu acho que prejudica. Quando é uma sustentação fraca e que você vê que, meu Deus, o que é que essa pessoa veio falar? Você diz assim, você tem que se preparar. Não dá para aventurar e dizer assim, estou sem fazer nada, tem um processo que vai entrar em pauta. Se não estiver preparado, Não vá. não vá. Mas aí entra um ponto, inclusive, que eu acho que encaixa na questão da anotação. O cara que tem experiência aqui da VTEM, por exemplo, o nível de domínio que você vai ter do processo quando você se predispôs a ir para aquela sustentação é alto a um nível que, por exemplo, esses tópicos principais vão ficar ali muito para sua segurança e para tipo assim, porra, tô ficando velho, se eu esquecer alguma coisa eu passo o olho aqui. Perfeito. Mas tá tudo na cabeça. E Cachorro. não é tanto tempo, são 15 minutos Que passam voando. que passam muito rápido, que você não pode falar sobre tudo, que você tem que ter um poder de concisão, um poder argumentativo,
um poder de lógica, a parte do que você falou da concatenação Eu das acho coisas que é fundamental. eu acho também que a lógica De é... modo que o cara não dá. E quem diz que faz, ou tá mentindo, ou tá mentindo. Lê o processo. Ah, não, eu li o processo hoje de manhã para fazer a sustentação de tarde. Você pode até fazer, mas vai ser uma catástrofe de ruim. É verdade. Ou, ah, não, mas eu fiz foi médio. Pô. Quer dizer que se você tem capacidade de fazer um negócio sensacional, porque se você lendo... Então, acho que o domínio do processo é ponto indiscutível. Eu costumo dizer que naquela sala de julgamento ninguém pode saber mais do processo do que você. Porque é muito comum, às vezes, que, digamos, você é o relator e Ivy a segunda julgadora, e ela fala, doutor, me E mostra tem aqui. tal O documento? senhor citou aí o contrato de financiamento entre as partes. Cadê esse contrato que eu não vi no processo? Quanto era a parcela? Quantas vezes o bem foi financiado? Quantas parcelas foram pagas? E aí você pode sofrer algumas indagações que, se você não souber responder, você não vai passar segurança ao julgador. Então, digamos, se você vem com um voto contra mim e após a minha sustentação ela tem essas dúvidas, se eu não souber dirimir as dúvidas dela, a tendência é que ela acompanhe você. Claro. E aí serão 2-0 contra mim. 2-0 contra mim. Isso é- E não mais 1-1, que me dá a possibilidade de virar o jogo contra você, o relator. Entendeu? Então, é preciso que você tenha aquele timing ali, aquele feeling, para que você possa esclarecer todo o cenário processual. Desde atos processuais em si, né? Houve audiência de instrução, ouviu testemunha, teve contradita, teve perícia, teve resposta a perícias a quesitos complementares, teve alegações finais, não teve, entendeu? Então, às vezes, é importante que você possa suscitar isso. Porque, digamos, você vai suscitar uma nulidade processual numa apelação, certo? A gente sabe que no direito brasileiro vigora lá o princípio que só há nulidade se houver prejuízo e que cabe à parte dizer a nulidade no primeiro momento que ele couber falar nos autos. Então, imagine, se eu estou apelando e arguindo uma nulidade, e o desembargador, mas devia ter dito isso nas alegações finais. Doutor, não foi aberto o prazo para alegações finais. Então, é preciso que você diga isso. Porque numa escorregada dessa que você pode botar o processo todo a perder. Você já sentiu, já teve o sentimento, a percepção de que algumas perguntas que já lhe foram feitas em alguma ocasião, não era nem era só para saber se você Já. estava sabendo? Já. Porque isso parece que tem alguma frequência. Para Né? situar o cara no tempo e espaço. Isso, né? o cara... Peraí, Exatamente. Isso é muito comum. Mas você também não tem a sensação que, às vezes, o julgador, e aí o que eu vou falar, a gente sabe que é a realidade, ele tem acesso ao voto dele, mas provavelmente quem futucou o processo todo foi o assessor, não? Sim, na maioria dos casos, né? Alguns processos mais estratégicos, eu acho e presumo e torço para que os desembargadores se debrucem um pouco mais, né? Vão além daquele voto ali feito pelo assessor, né? Até porque eles, como o tribunal exige que a gente peça a sustentação com o interstício de 24 horas da sessão, então, um dia antes, ele sabe os processos que vão ser sustentados, né? Então, digamos, você é a desembargadora Ivy, você tem lá 30 processos em pauta, você sabe que desses 30 haverá 4 sustentações, certo? Então, esses 4, eu presumo que você se debruce um pouco mais, porque vai exigir um pouco mais da sua atenção também. Claro. Até para não ficar feio perante os seus próprios colegas, não é isso? Agora, na qualidade de desembargadora, você demonstrar aos seus próprios colegas que você Não conhece, não está sabendo de nada. não está sabendo de nada daquele processo, né? Corre a hipótese de, marcada o julgamento eletrônico, você não pedir para sustentar presencialmente? Eu Remoto. sempre peço. Também. Lá no meu escritório, todo mundo é orientado a pautou, pede a sustentação. Também. Se eventualmente eu ver que não precisa, aí eu simplesmente não vou na sessão. Aham. Ou posso renunciar, é um direito potestativo que depende da anuência da outra parte. Se eu quiser, eu posso falar, não quero ir à sessão e pronto. Agora, é sempre bom que você peça, porque tudo pode acontecer. Sim. Inclusive nada. Mas é importante que você peça. Você tocou num ponto importante, porque aí vem uma outra questão que eu acho que diz respeito até a questão mais macro de atuação da pessoa. Não é todo processo que você tem que sustentar, né, cara? Não é toda ação. E eu falo isso muito, inclusive, na dinâmica de uma construção de imagem enquanto advogado. Uhum. Pô, você é o cara que, determinado processo, tá ali para fazer uma sustentação que não acrescenta, não modifica, não resolve, que claramente aquilo ali é para
cumprir uma obrigação ou para poder empurrar alguma coisa com a barriga, tal. Isso vai criando uma imagem, né, para você advogado. Então, de fato, escolher bem os processos em que você vai ter uma atuação mais estratégica, de acordo com a estratégia do próprio processo, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá no escritório a gente advoga para um município e choveu ações de diversas pessoas que tinham prestado concurso público, ajuizando mandado de segurança contra o prefeito, dizendo que eles tinham direito a entrar porque tinham servidores contratados temporariamente, né? E tem um precedente, um recurso com repercussão geral do STF, né, que fala sobre esse tema de aprovados fora do número de vagas do concurso. E aí o que acontece? Esses 100 processos, por sua vez, começaram a chegar ao tribunal. Eu falei, eu não tenho condições nenhuma de sustentar 100 processos. Então, eu escolhi alguns processos de Câmara, os primeiros, para que fosse formando a jurisprudência sobre o tema, não é? E, a partir desses precedentes, eu fui juntando nos outros processos para que eu não precisasse repetir essa sustentação e, enfim, ganho tempo e também evito esse desgaste da imagem, né? Pô, esse cara aqui de novo, para falar sobre isso de novo, entendeu? Imagina então, pro cara que é advogado de plano de réu em juizado. Imagine, pô, você realmente vai querer sustentar em todos os recursos de juizado do banco tal para falar a mesma coisa. Normalmente são questões exclusivamente de direito, já simuladas, com decisões de... Sabe, começa a jogar tempo fora, atravancar o andamento do próprio judiciário, porque toda vez que alguém sustenta, é um tempo a mais que se leva dentro daquela sessão ali, você começa a atrapalhar. Fora do conceito colaborativo. O CPC privilegia tanto, né, essa questão da cooperação entre as partes. E o advogado está ali tomando tempo, realmente me parece um tanto quanto, digamos assim, desnecessário em alguns momentos. Vamos voltar lá para além do tempo, então. Chegou, aí conseguiu colocar a beca com a ajuda do colega, porque ela estava toda embolada, que o outro cara deixou. Sem falar da limpeza da beca, vestiu, né? Não está tão confortável, mas é o que tem. Aí o presidente vai pautar seu processo e vai chegar, vai falar agora, está com a palavra o relator. E aí o relator vai vir com o voto dele. Não é isso? Vamos lá. O relator diz o dispositivo, né? No Tribunal de Justiça da Bahia, assim. O presidente passa a palavra ao relator e, digamos, eu sou o recorrente, né? Na hipótese aqui no exemplo, eu sou o recorrente e ele diz, por exemplo, apelação provida. Então, se eu sou recorrente e o meu recurso está sendo provido, eu não preciso sustentar, mas é importante para que não haja preclusão. Você diga, excelência, eu vou me reservar ao direito de sustentar em caso de eventual divergência, né? Porque se houver um segundo julgador que possa eventualmente divergir do relator, o presidente vai lhe dar a palavra para que você possa sustentar. Se o seu recurso estiver sendo improvido e você for o recorrente, aí vem aquele balde de água fria. Porque, na verdade, assim, todo mundo que vai sustentar não quer sustentar. Por quê? Porque significa que você já está ganhando o processo. Exatamente. Mas quando alguns processos, e principalmente aqueles que você perde no primeiro grau, você já vai um pouco mais preparado, pensando, perdi no primeiro grau, a tendência é que possa ser que eu perca no segundo grau. Sim. Então, passou a palavra para você, com a palavra, o doutor Davi, e aí você inicia a sua sustentação, saudando a turma, né? Sendo muito cordial e respeitoso sempre, né? Se na pessoa do presidente. Saúdo o excelentíssimo senhor presidente, o desembargador, saúdo vossa excelência a relatora, senhores julgadores, ilustre membro do Ministério Público, senhores servidores, advogados que nos acompanham. Então, assim, você traz a simpatia da corte, né? E aí, então, você começa a destrinchar o processo. Muita gente costuma dizer, o nome está negativado porque eu não reconheço a compra. Conte um pouco da história do processo. Quem é essa pessoa que comprou? Ela comprou aonde? Ela comprou o quê? Ela comprou na mão de quem? Não é? Então, assim, é importante. Eu tive um cliente, uma das últimas tentações que eu fiz, em 1998, imagine, o processo foi julgado agora, apelação, em 2024, no tribunal. Tá fazendo as contas. Em 1998, ele foi atropelado por um caminhão da Arisco, aquela marca de tomate, lembra? Lembro. Nem existe mais, né? Hoje foi comprada por uma multinacional, que eu não vou dizer o nome aqui, não convém dizer o nome, mas enfim. Arisco, eu achava que existia ainda, imagine. Não, o produto acho que existe, o produto existe, mas foi empresa comprada por uma tá. multinacional. E aí, o que acontece? Eu precisei contar a história do cidadão. Não adianta eu dizer,
Ele foi atropelado, ficou com a sequela, o dano moral é de 30 mil, a pensão é de 40 mil. Não adianta eu dizer isso. Eu preciso contar a história. Eu contei a história do meu cliente, que era um jovem voltando da escola, né? Que ele estava no passeio, atravessou na faixa de pedestre, o caminhão veio, atropelou ele, que existia um boletim de ocorrência, que existiam testemunhas que fizeram fato, né? Que provaram fato, que existia um laudo pericial que demonstrou as sequelas, ele ficou com uma perna um pouco mais curta que a outra, né? Ele tem uma dificuldade de locomoção. Então, é preciso dizer isso. E até com a entonação que você disse. Uhum. Quando você faz o silêncio pairar, Às vezes o Você silêncio faz. fala mais, né? você vê um tom de melancolia. Eu adoro o Então- poder do silêncio no discurso, velho. É Exatamente. sensacional, né? Então aí você diz, desembargadora Ive é um jovem que perdeu a sua juventude. Ele não pôde jogar bola com os colegas. Aí eu fico pensando. E aí vem o silêncio. Do outro lado, doutor Rafael, uma multinacional, que 100 ou 300 mil não fará nenhuma diferença. Mas vai mudar a vida daquela pessoa que perdeu toda a sua juventude. Que sofreu chacota nas escolas, que não pôde ter uma oportunidade melhor de trabalho, porque adquiriu uma deficiência física por culpa exclusiva da parte ré. Nesse momento, você está olhando para o relator ou você está olhando para os outros jogadores? Eu tô olhando, Porque você já sabe quem são os outros jogadores daquele processo no momento que você chega para sustentar, não é eu isso? tô olhando para quem eu sinto que está se ficando tá acompanhando. comovido. Neste caso aqui, a doutora Ive quase encheu os olhos de lágrimas. E não vem Então, cá. então problema é você que tem minha- que Você já tava comover. mirando nela. É, exatamente. Eu não tenho nem sustentação essa semana, eu tô arrasada. Mas veja, Queria ter sustentação amanhã para testar. esse tipo de... Então, o tom de indignação, a abertura dos braços, é assim que vocês vão deixar? Essa é a justiça brasileira? Que país é este? Da Mas impunidade? essa questão de ser muito teatral também não é um limiar, tipo, não vale nem tanto nem tão pouco. É, sim. Sabe? Porque, assim, eu já vi também profissionais chegarem a fazer um teatro enorme, cheio de gesto, e quando você olha o discurso em si, não sai nada. Mas não- veja, vazio. mas aí tá um erro da pessoa. Porque eu acho que eu particularmente, não gosto da teatralidade muito exacerbada. Eu, Rafael, fico com um sentimento de vergonha alheia quando eu vejo alguém fazendo. Você fica... Fico e não gosto. Me constrange pela pessoa, não acho legal. Mas veja, eu entendo o conceito estratégico daquilo ali, se aquilo é feito propositadamente. Porque, eventualmente, é você fazendo a forma gritar para as pessoas prestarem atenção no conteúdo. Então, você cria ali algum tipo de chamariz e os gestos, quando são mais exacerbados, de um jeito... Pro bom ou pro ruim, chamam a atenção. E se você consegue meter aquele conteúdo no momento da atenção, show de bola. Show de bola. Agora, é uma questão da arma que você está usando. Se você chama atenção com uma porra e na hora do conteúdo não vai nada, você só tá mostrando que você não é... Teve outro caso que me marcou também na turma recursal. Se eu contar essa história, parece até que é coisa de novela, mas aconteceu. A minha cliente estava na rua, andando com a bolsa dela, e ela foi roubada. Roubaram a bolsa dela. 3 pessoas roubaram a bolsa dela. Essas 3 pessoas, em seguida, roubaram um carro e esqueceram a bolsa dela dentro. A Ela polícia foi pegou o acusada. carro e colocou como se ela tivesse roubado o carro. Meu E um jornal de grande circulação aqui da Bahia publicou Anunciou. Ladra Trapalhona. Fulaninha de tal rouba o carro e esquece o RG dentro do carro. Eu vou usar nas minhas aulas de responsabilidade Sorte civil. que Rapaz. ela tinha feito um boletim de ocorrência antes. E fomos contra o jornal. Naquela época, o juiz deu uma indenização de algo em torno de 10 mil, 8 mil reais. E eu fiquei verdadeiramente indignado. Porque você ter seu nome na capa do jornal... desculpe, me Uma fugiu a ladra expressão. atrapalhona foi sensacional. O seu nome Porra. estampado, achei a expressão correta. Estampado na capa de jornal, como um meliante, uma mãe de família. E aí eu fui pra turma recursal verdadeiramente indignado. E eu falei, eu não saio daqui hoje se eu não tiver o teto de indenização. E eu consegui o teto de indenização. Eu falei que era 40 salários mínimos. Na época, deveria ser algo em torno de... Na época, talvez o salário mínimo fosse R$1.000. Enfim, uns 40 mil reais. E eu saí de lá, eu falei, excelências, vocês me perdoem, vossas excelências me perdoem. Mas eu não posso sair daqui, eu não admito sair daqui com a indenização mínima do máximo do teto do juizado. Porque quanto custa a sua honra? Quanto custa ter o seu nome estampado na capa do jornal, como se um ladrão você fosse?
Né? E E naquele um dia... ladrão, tem a dupla, é ladrão. A partir do momento E que você tá no grupo de atrapalhado. ladrão, você ainda é sacaneado dentro do grupo É, do ladrão. você porque não tá é o servindo nem trapalhão. pra... E eu me recordo muito bem, o juiz daquele caso era o doutor Marcelo Silva Brito, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. E a indenização foi deferida no máximo legal. E naquele dia, só para fazer o link do que você estava falando sobre a questão da postura teatral. Naquele dia eu fui teatral. E eu tive que fazer a melancolia pairar no ar. De um lado, a melancolia pela violação à imagem dela, e do outro, a indignação pelo valor da indenização. Entendeu? É muito pouco. R$8.000 por nome. Tem gente que dá 5 mil, 8 mil por uma negativação no SPC Serasa que ninguém vai saber. Só você que consulta seu próprio SPC Serasa. Não é? Agora você dá 5 mil reais por conta de uma indenização com a cara estampada como se ladra fosse no jornal de grande circulação. Mas você criou uma teatralidade para chamar atenção à gravidade do fato do que você estava tratando ali. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, veja, esse ponto é interessantíssimo. E eu acho que, rapaz, vocês estão assistindo aqui um conteúdo rico pra zorra, viu, velho? O cara tá derrubando aqui uma aula de você, como é que você trabalha, pô. Fica esperto. Tô contando meus truques. O cara tá derrubando os segredos dele todo aqui. Porque, veja, você tá numa situação como a que você falou. A situação, o caso concreto que você contou aqui, ele é limítrofe, assim, sensacional pra gente analisar, né? Porque porra, o ápice do ataque à honra. Uma capa de jornal com esse nível de... sendo falso o fato, né? Então, acho que ele é limítrofe no ponto que todo professor gosta de usar como exemplo para poder falar. Se você chegar lá, não, boa tarde, excelência e tal, realmente, gente, é um absurdo, né? Que seja... Porra, até o volume da sua voz tem que ser diferente. A entonação, o gesto. Aí eu sou capaz de afirmar que a forma ela vai se confundir com o próprio conteúdo do que você está falando ali, claro. Porque senão você não consegue passar a mensagem que você precisa passar. Ah, não, mas o meu jeito de falar é esse. Meu amigo, peraí, uma coisa é você, outra coisa é o momento que você está defendendo o interesse ali, e realmente vão ter, como o outro caso você estava falando do atropelo. Pô, no atropelo, com certeza seu tom de voz era outro, muito mais baixo. Exatamente. A criação de um ambiente era outro. Exatamente. Então, eu acho que e é isso que eu falo, tem que ser teatral, a gente não está falando aqui, e aí tirar um pouco dessa carga negativa da palavra teatral. Né? Não é você ir ali para fazer um circo, não é isso que a gente está falando. Ainda que, eventualmente, em determinadas situações, até que seja válido que você faça o circo que tiver que ser feito, contanto que aquilo ali seja parte da estratégia do que você está falando. Mas você achar que só chegar no microfone e mecanicamente passar um conteúdo vai surtir algum tipo de efeito, desculpe, Não. É sonho. As pessoas já não prestam atenção. Verdade. Se você não tiver o mínimo de humanidade do que você está falando, cintura, porra, pelo amor de Deus, né, velho? Eu queria voltar para o ponto para quem você está se dirigindo. Você deixou claro que, no exemplo que você estava dando, era um momento mais de puxar para uma questão mais emotiva naquele momento, e você focou sua atenção em quem você percebeu que poderia estar mais sensibilizado com a situação. Às vezes não é esse o caso, às vezes é o caso do juizado que você falou, é uma questão mais de uma sustentação mais indignada. E aí eu queria que você passasse o seu sentimento. Nesses casos, como é que você identifica? Na questão da emoção você já falou, em outros casos... Porque, veja, normalmente você está contra o relator. É o que você falou. Se você está sustentando é porque já veio a primeira porrada. O relator já lhe deu a rasteira ali. Você está buscando, você está precisando pescar alguém para o seu... Pro 2-1. Né? E você já sabe quem são os que vão votar. Como é que você escolhe, bicho? Enquanto você não escolhe, inclusive, você fica falando por dois, como é que você vai? Vou lhe dar agora outro exemplo de um caso que eu sustentei tem 2 semanas. Uma colega do interior me procurou, de Piauí, doutora Rita, uma advogada competentíssima lá, minha parceira já há algum tempo. O que aconteceu? Um casal, um homem, começou a conviver em união estável com uma mulher. Essa mulher, por sua vez, criou a sobrinha dentro de casa. Essa sobrinha tinha o pai o pai falecido e a mãe viva. Ok? Certo. É como se eu juntasse com uma mulher e essa mulher cria a sobrinha, que é filha da irmã, e a irmã é viva. Eu me separo dessa mulher. Essa mulher pega uma procuração, assina em nome da criança e pede
reconhecimento de paternidade e alimentos para mim. Sócio-afetivo. Sócio-afetivo. Primeira premissa. Porra, tá vendo por que eu não gosto de família, velho? Primeira Olha o premissa. tamanho do problema aí. Primeira premissa. Ela não tem nem poderes para representar a criança. Óbvio. Porque a mãe é viva. Uhum. Né? Não tem destituição de pátrio poder. Certo? Perfeito. Eu não acompanhei a instrução desse processo. Eu peguei esse processo Falta a ilegitimidade pra da parte. sustentar, Você certo? veio só para o segundo grau. E a segunda é o seguinte: quem é o Estado juiz para dizer quem você deve amar ou não? Foi isso que eu sustentei na tribuna. Eu até terminei com a frase de Ivete Sangalo: falar de amor é fácil, difícil é enganar o coração. Imagine, o judiciário vai dizer ao meu cliente, ali eu estava advogando para o homem, para o cônjuge varão, para dizer o seguinte: você tem que ser pai daquela criança, mas eu não nutro afeto por ela. Como é que você, judiciário, vai dizer isso? Então eu comecei explicando a difícil tarefa de definir o que é o amor. Os cantores sertanejos não conseguiram, e é assim que eu comecei a minha apresentação. William Shakespeare não conseguiu, os cineastas, os teatrais não conseguiram, os cantores sertanejos não conseguiram, os poetas não conseguiram. Como eu vou definir o que é o amor? Como o judiciário vai definir o que é o amor? Certo? E aí vem o relator, que ele votou pela anulação do processo para voltar para conseguir a procuração da mãe. Só que eu não queria isso. Eu queria... Aquilo até me favorecia, o processo voltaria a estacar zero. Sim. Mas Seria uma vitória parcial. eu queria matar o processo ali, o mérito. Eu queria que reconhecesse que não tinha paternidade socioafetiva. Porque não tinha, ele criava uma sobrinha. Não era como se filha fosse. Ele ajudava financeiramente. porque... Provavelmente ele custeava Exatamente. a partilha do custeio da casa. Exatamente. E como moravam 3 pessoas, ele custeava pelos 3. Exatamente, perfeito. E aí, tinha nessa turma julgadora um juiz de família, de vara de família. Aqui. Então eu falei, o relator já está contra mim. Ou melhor, o relator está extinguindo o processo, não é bem isso que eu quero. Então eu virei, eu me recordo, eu me dei uma guinada mesmo no corpo e fui direto a ele. Falei, e comecei a provocá-lo. Vossa Excelência, que trabalhou por diversos anos em vara de família. Ele é juiz substituto hoje no tribunal, provavelmente deve ascender logo a desembargador, ou por merecimento, né, ou por antiguidade. E aí eu comecei a provocá-lo. Falei, excelência, tá vendo aqui que é um caso nitidamente absurdo. A sentença aqui é absolutamente incorreta. Você vai atribuir a esse tio, ou melhor, nem tio, porque ele não é tio da criança, ele casou-se com a tia da criança. Você vai atribuir a ele uma obrigação alimentar por 15, 20 anos, a criança tinha 10 anos, sem qualquer afeto. E a mãe é viva, a mãe biológica é viva. E a criança ainda recebia pensão por morte do pai. Então, uma coisa é se a gente estivesse falando de um menor absolutamente desassistido. Não era uma mãe viva. Infelizmente, o pai da criança tinha falecido, né? Lamentável. É melhor que ela tivesse o pai, mas ela recebia uma prestação pecuniária para isso. Então, não me parecia ser aquele o melhor direito aplicável ao caso. Então, eu comecei a me debruçar a esse julgador e eu consegui um pedido de vista. Foi aí que eu forcei, fui. E eu tenho essa prática, né? E provoco e convido os colegas a fazerem o mesmo. Quando você vê que tudo dá errado, força o pedido de vista. Excelências, eu deixarei essa corte muito honrado se Vossa Excelências ao menos pedissem vista para analisar esse processo. Significa que o meu trabalho não foi em vão. Então, assim, é um gesto de humildade e você pedir, pelo amor de Deus, peça vista, porque eu quero mais um tiro. Eu tenho alguns tiros no meu revólver e se você me pedir, se você me der a oportunidade de vista, eu tenho outro tiro. Qual é o outro tiro? É voltar de novo a todos os gabinetes. É distribuir os memoriais de novo. Porque você não poderia sustentar, né? Exatamente. Porque você já fez a sua sustentação. Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Dr. Alberto pediu vista. Eita, acabei de dizer o nome dele. Dr. Alberto Raimundo, que é um juiz que eu admiro muito, não falei nada demais, acabou pedindo vista desse processo e houve um outro resultado do julgamento. Ele voltou com o voto. Mas é realmente um especialista em direito de família, então tá tudo certo. Veja. Salvo engano, ele teve 30 anos. Sim. Né, aqui. Então, assim... E eu queria pegar esse ponto que ele falou, assim, conhecer a composição do tribunal é imprescindível? Com certeza. Histórico do jogador, né? Com certeza. Eu acho que fazer esse mapeamento de quem está te julgando é um trabalho prévio. É porque, veja, existem muitas situações em que a ascensão do jogador para o tribunal, seja ele da magistratura, seja ele do MP ou da advocacia pelo quinto,
não garante que ele começará a atuar em uma área que era afim à atuação dele enquanto profissional antes de subir para o tribunal. Então, às vezes o cara estava na vida, no criminal a vida toda, mas quando ele subiu para o tribunal, a vaga que tinha era numa turma cível. Aquele cara vai chegar ali, não é que ele não sabe, mas não dá para dizer que é o mesmo nível de experiência se o cara passou a vida inteira em outro ramo. Exatamente. Né? E você saber disso tem uma importância fundamental, porque você vai saber o que você argumenta para cada um ali. Né? Esse exemplo que você deu é interessante a gente permanecer aqui um pouquinho, porque ele vai balizando essa questão da estratégia processual no momento correto. Perfeito. Achei interessante seu exemplo, porque você já tinha uma vitória parcial nesse momento. Você já estava ali com... O relator já tinha lidado no barato, uma anulação de processo. Aquilo ia ter que começar do zero de novo. Ah, mas não é isso que o advogado... Meu amigo, a depender da situação, uma vitória parcial é uma vitória. Né? Óbvio que se você já estava com a vitória parcial na mão e tinha condição de dar um tiro para a vitória logo, total, óbvio que você tem que tentar e a estratégia vai seguir para esse lado aí. E você soltou já uma estratégia nova aqui que você ainda não tinha falado, que é, meu irmão, se eu sentir que a madeira está piando, eu preciso forçar uma vista. Né? Forçar uma vista. E aí eu queria ir um pouco além agora aqui, falar desse outro momento que não é bom. Que é o momento que você já percebeu que foi pro brejo. Aqui lascou, não vou conseguir, vou tentar forçar uma vista para ver se eu consigo depois a oportunidade de voltar com o memorial, etc., para poder convencer os jogadores por outra via. Mas a gente tem outros momentos que tem algumas questões formais que vão às vezes te ditar caminhos. Né? Quando você acha fundamental conseguir pelo menos um voto? Ou para você o 3-0? Porque tem advogado que quer porque quer um voto, né? Porque às vezes o voto lhe abre margem para um recurso, né? Um voto divergente, o próprio nome já diz, é divergente, então tem fundamentos, tem questões que são idênticas e podem ser decididas com fundamentos diametralmente opostos. Não é? Então, assim... Mas, quando a vaca vai pro brejo, como você disse aí, não tem muito o que fazer, não. Aumentando o ar, né? Que eu também já tava com calor. Já tô... É ganhar com humildade e perder com classe, que eu costumo dizer. Como é que perde com classe? Perder agradecendo, saindo maior do que você entrou, né? Eu tive um processo que eu perdi com classe, ultimamente. Ultimamente é ótimo. Teve um do TRT, vou me recordar agora. O cliente... esse processo, eu fico indignado com ele até hoje. Porque não foi justo, não foi justo. O cara era funcionário da Caixa Econômica, certo? O colega de Rafael. Colega meu, Rafael trabalhou lá. Ele era funcionário da Caixa durante a pandemia. A maioria dos colegas dele ficou em home office porque ele tinha uma idade mais avançada. Os colegas tinham uma idade mais avançada, ele era mais jovem, ele ficou na agência. Então o cara se sacrificou, botou a cara a tapa no meio da pandemia. Fazia 500, 400 cadastros de auxílio emergencial. E aí... alguns cadastros desses eram fraudulentos. Ele seguiu todo o procedimento do banco e etc. Depois o banco abriu um procedimento interno e descobriu que esses valores iam parar na conta do Pará, em Goiás e etc. Não rastreou um centavo na conta dele, não rastreou um centavo na conta de nenhum familiar ou amigo dele, ninguém conhecido, o banco próprio reconhece isso no dossiê, e o cara foi demitido por justa causa. Gente. Pois é. E eu cheguei, a sentença em primeiro grau demitiu por justa causa, dizendo que ele não tinha seguido alguns procedimentos internos do banco. Só que, vou fazer um parêntese aqui. Quando você vai no banco, eles olham se você der uma nota de R$100 se é verdadeira ou falsa. Sim. Mas eles não olham se o RG é falso. O bancário, ele tem um mecanismo, que é aquela canetinha que ele passa na nota de 100 para ver se é verdadeiro ou não. Mas ele não tem um mecanismo para dizer se o RG é falso ou não. Então, assim... foi uma das coisas que eu sustentei na tribuna. Primeiro, era um procedimento absolutamente inovador. A Caixa, ou melhor, o Brasil nunca tinha vivido isso. Né? A Caixa não treinou os funcionários. Ele estava sozinho? Ele estava sozinho na agência? Praticamente sozinho. Tinha ele, um segurança e mais um ou dois. Né? Com uma fila enorme. Era uma agência lá no Largo de Roma. Imagine uma das localidades de Salvador, onde é mais de contingente populacional. Eram filas quilométricas que ele atendia por dia. Enfim, esse cara foi demitido de justa causa.
Eu fui lá, sustentei, perdi por 3-0. Perdi com classe. No final, até citei Rui Barbosa. Entre o direito e a justiça, faça a justiça. O cara com 9 anos de Caixa Econômica nunca tinha recebido uma advertência. Um pai de família que sustentava uma mãe ainda de 70 e poucos anos. E o cara foi demitido, por justa causa. Gente, que Esse absurdo. processo tá no TST, um recurso de revista no TST. Espero que vire, vou sustentar no TST. Mas é um daqueles processos que você sai de coração partido. Porque você sabe que o cara não recebeu um centavo. Não recebeu um centavo. E ali eu perdi, assim, ficou um silêncio na sessão de julgamento. Né? Tinha até uma servidora do TRT, que é assessora de uma desembargadora, que nem compõe essa turma, mas ela foi lá assistir a sustentação. E ela falou, rapaz, não é possível que ninguém pediu vista. Um processo desse. O cara não recebeu um centavo na conta, a própria investigação do banco diz isso. E eu perdi, 3-0. E eu vou te falar, viu, da minha experiência Com de banco. atuação. Não é nem com banco, não. Na advocacia. É mais fácil você conseguir uma vista no TRT do que no TJ. É mais comum você conseguir a capturar a atenção de um desembargador no TRT a ponto de ele pedir vista no Tribunal de Justiça. Por quê? Cara, não sei dizer. Para mim é empírico isso. É o que eu vejo. Não sei se é perfil, talvez o TRT tenha menos trabalho, então como ele tem menos processo, o desembargador consegue dedicar mais tempo a cada um do processo. Porque às vezes você é o desembargador, lá seu acervo já está lotado, aí você fala, vou pedir vista de mais um processo. Né? Você já está assim, tolada de trabalho, e assim, se você pedir vista e divergir, você tem que lavrar um acórdão ainda, né? Se seu voto for vencedor, né? A relatoria vem para si. Então, Você puxa, você puxa para você. Então, De um jeito ou de outro é um acúmulo de trabalho, não tem jeito. exatamente. Então, infelizmente, Mas, não, porra, não o pessoal é a tá lá maioria. pra isso, velho. Né? Não é a maioria dos julgadores que fazem isso, mas a verdade é que alguns pensam sim, dessa forma. Pô, se eu pedir vista, se eu divergir, é um trabalho a mais, é um voto a mais que eu vou ter que fazer. Né? Então, aí, um dos exemplos de perder com classe. Então, eu saí aquele dia, não adianta brigar, não adianta aumentar o tom de voz, não adianta dizer que a decisão foi comprada, não adianta dizer que, enfim, eu posso citar aqui N argumentos, N desculpas. Perdeu o entendimento dos caras. E se você voltar lá semana que vem, são eles que estarão lá de novo, julgando outro processo seu. Eu aprendi isso no meu primeiro estágio. Na época os processos eram físicos ainda, e aí o advogado que eu trabalhava, vai lá, faça carga do processo tal. Doutor, fui lá, não encontrei o processo. Ele vai de novo, mas não brigue. Porque se você brigar, a pessoa que está ali é concursada. Daqui a 10 anos, se você voltar, vai ser a mesma pessoa. Se que vai você falar. voltar, não. Você vai voltar. Não tem exatamente. jeito, né? Não tem jeito, vai voltar. Agora tem um limite dessa aceitação, que eu acho que é exatamente o ponto que você colocou da classe. Você vai ser combativo. Você não vai deixar de, por exemplo, criticar um voto, porque faz parte do seu trabalho aquilo ali. E eu imagino, e aí eu vou falar também da maioria dos embargadores que eu conheço, que as pessoas não levam aquilo pro CPF. Não. O cara está criticando o meu voto, não está me criticando. Exatamente. A maioria deles tem essa maturidade. Então você bate no voto, não bate na pessoa. Né? Você bate no conteúdo, você não bate na instituição. Exatamente. Você não chega na tribuna para dizer isso aqui é um absurdo, isso aqui... Você não achincalha o tribunal, você não achincalha a turma, nem o julgador. Jamais. Você pode, com muita classe, mesmo perdendo, bater no voto com força, Sim. com respeito. Né? Mas, Rafael, eu vou te dizer uma coisa. As notícias que nos chegam hoje de atuações em tribunais também são chocantes. Porque, ao mesmo tempo que a gente está com foco no julgador, o comportamento do julgador, a gente vê profissionais que chegam, que perdem a noção do razoável e da atuação ética e profissional no tribunal, que é chocante. Aí a gente tem 2 pontos. Eu queria até que você falasse sobre isso. Porque, veja, você está entregando um conteúdo aqui que nego vende no Instagram caro, viu, jovem? Só tô lhe avisando isso. Você tá perdendo uma grana, viu? A galera tá entregando isso em rede social, tá vendendo caro a botar. Mas lá arrasta para cima, e aqui não. Aqui não arrasta pra cima, aqui é conteúdo de qualidade. É verdade. Mas veja, esse ponto que me falou é importante. Há uma espetacularização da atuação profissional, principalmente a gente vê isso muito no momento em que as redes sociais começam a invadir a profissão, ou a profissão invadir as redes sociais, a gente não sabe muito bem qual é essa dinâmica. E isso vem muito dos profissionais mais jovens. Sem crítica nenhuma aos mais jovens, porque vocês, inclusive, são a maioria da nossa audiência.
Mas quem é mais jovem, necessariamente tem menos experiência. Não tem como fugir. Determinadas cargas você só adquiriu com o tempo. Verdade. Não tem jeito. Ah, não, me preparei e tal, tal. Mas, meu amigo, tem coisa que é só ali Prática. na hora que você bate a cara na parede. Não tem jeito. É verdade. Você, com 10 anos de advocacia, é um profissional muito melhor do que você era com 2. Com certeza. Indiscutível. Ponto. O que Ive está falando é que talvez haja uma dificuldade de entendimento sobre uma formação de carreira. A pessoa chega ali naquele processo, como você falou, pô, que esse processo partiu meu coração. Mas é por isso que você precisa partir sua carreira e sua imagem enquanto advogado. por fazer Exatamente. isso. Exatamente. É. Né? Os processos e os clientes vão. Eu costumo dizer, eu uso também essas frases com alguns colegas. E os colegas ficam. Quando eu digo aqui colegas, no sentido amplo. Os Todos, servidores, os magistrados, os atores da justiça. Né? Então não adianta, aí eu tô com o cliente, você tá com o cliente que está brigando com o meu, eu vou brigar com você. Aquele processo vai acabar, né? O seu cliente pode morrer, o meu pode morrer, um pode quebrar e não vai ter como pagar o outro, ou pode fazer um acordo e ficarem bem e a gente vai brigar. Não Não. faz sentido nenhum. E veja, Entendeu? eu também tenho uma. Eu já tive no passado. Não sei se quero ouvir sua opinião também e a sua também. No começo, logo eu pensava assim, pô, bicho, o juiz não chegava a criar um receio da atuação, mas era um negócio assim, porra, você quando é juiz e você dá uma sentença, e sua sentença é reformada, você deve ficar puto, né? Hoje em dia eu vejo que os caras não estão nem aí, muitas vezes não ficam nem sabendo, e quando ficam sabendo, aquilo faz parte da vida, e um abraço, é próximo, vida que segue, porque eu tenho uma pilha ainda para julgar, e eu não tenho nem tempo de estar ficando puto com aquela situação. Mas aí eu vou te dizer, por exemplo. A não ser quando são processos muito marcantes. Aí é diferente. É. Aí é diferente. Mas os processos do dia a dia, velho, não tem jeito do cara ficar Mas eu acho que monitorando. tem, Ah, não, doutor Davi tá recorrendo minha sentença, reformando minha sentença toda. Tá lá em cima no tribunal detonando minha sentença. Não é possível. O cara tem muito mais o que fazer. Eventualmente, um processo mais marcante talvez role. Mas eu acho que talvez possa ser. A atuação recursal pode gerar um estandar num processo, parar. E que o juiz fala assim, não deixa andar, sabe? Aquela pessoa que tem atuação dos recursos para simplesmente tumultuar. Eu acho que, por exemplo, nas ações familiaristas, isso é bem complicado. Você vê uma decisão, que você está brigando, sei lá, por guarda. Você vai discutir, vai ficar emperrando porque o juiz está brigando com você por causa de custas, porque o juiz está determinando que você primeiro passe. Eu acho que é escolher quais armas usar e quais lutas lutar, né? Exatamente. Você não vai criar o que guerra e de quando fazer vale a guerra pena de brigar. braço. Exatamente. Se o meu foco é esse, por que eu vou brigar se eu discordei desse ponto que não é o mais interessante para mim? E aí tem gente que, não, eu vou embargar. Que esse ponto aqui, eu sei que às vezes para o cliente é difícil, sabe? Doutora, mas esse ponto, eu falei, a gente tem mais a perder se isso não for analisado e deixar seguir o processo, do que a gente parar, entrar para discutir. A gente tem um problema grave aí. Quero ver sua opinião agora, inclusive, sobre isso também. A questão do princípio da eventualidade, quando junta com o estudo da preclusão, deixa o advogado numa situação difícil. Porque, porra, eu vou fazer uma apelação, um processo civil, um recurso ordinário, um processo trabalhista. Eu sou compelido pela legislação a bater em tudo. É. Isso não é saudável. Nem para o andamento do próprio processo, porque às vezes é um ponto que está ali que você precisa bater. De fato, às vezes são vários, mas às vezes é um ponto só. Só que se você não bate em todos, opera-se uma preclusão que pode ser prejudicial para você lá na frente. Exatamente. Então você se sente compelido àquilo ali. Porra, não, eu preciso bater em tudo. Quando, na verdade, 1 ou 2 pontos seriam suficientes para poder resolver a lide. Aí é um formalismo que não tem muito para onde fugir. Aí você fala, não, mas depois com apelação. Outro dia eu vi uma apelação que tinha 40 páginas. Meu amigo, tem situação que não tem como. Você pode ter a linguagem mais simples do mundo, mas tem tanta coisa que você precisa bater para você não sofrer prejuízo por conta de preclusão que você não tem o que fazer. Você se sente nessa situação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, quando você vai para a sustentação, você, nesse tipo de situação em que você tem muitos pontos de ataque no recurso,
Você escolhe? vai para a situação, para a sustentação, para falar de tudo, ou você escolhe os principais? Eu escolho os principais. Porque na sustentação tem preclusão, né? Dos autos É. já está ali sua... Eu escolho os principais e escolho os controversos. Por exemplo, a gente já conhece muito o posicionamento do tribunal, né, com relação a algumas matérias. A gente sabe aí, por exemplo, sei lá, uma questão de uma negativa de plano de saúde não vai ultrapassar um dano moral de 10, 20 mil reais. Então não adianta você ficar ali se esgoelando, falando um montão de dano moral, quando você sabe que a indenização não vai ultrapassar aquela margem já aceitável, né? Já comumente aceita entre a turma julgadora. Então, acho que você tem que focar no que efetivamente é controverso, né? no que efetivamente foi discutido no processo e em eventuais pontos frágeis da sentença. Às vezes você pega uma sentença que, sei lá, tem um laudo pericial lá, o cara não aborda o laudo pericial, né? A gente sabe lá que no CPC diz lá que o juiz é o destinatário da prova, o princípio do livre convencimento motivado. Você pode pegar um processo lá que você vai ouvir 6 testemunhas, perícia, inspeção em loco e etc. E na sentença o cara só fala da testemunha. Outro sentenciante só fala da testemunha. Então você tem que... O que é controverso? Ele só teve essa prova. Mas a outra prova aqui diz isso. E é ali que você tem que ir em cima. Entendeu? Então é preciso que você saque esses caminhos onde você possa, de fato, adentrar e ter uma chance maior de êxito, né? Direito não é matemática, mas no momento você percebe aqui, se eu for por esse argumento aqui, se eu pegar esse tópico da sentença, eu tenho muito mais chance de êxito do que o tópico de cá. Então, para você, é facilmente delimitável o que é matéria de petição, o que é matéria de sustentação, ou isso às vezes é muito confuso? Eu acho que é muito confuso e é preciso analisar caso a caso. Mas, por exemplo, quantificação de dano moral não me parece ser uma matéria tão... Não adianta você perder 10 minutos da sua sustentação falando de quantificação de dano moral. Acho que é perda de tempo. Certo. Eu estou falando... Fiz essa pergunta para chegar no ponto do... Deu ruim. O ponto do deu ruim, se você tem uma atuação em tribunal, você vai precisar subir para o Tribunal Superior. E a gente sabe que hoje em dia subir para o Tribunal Superior, conseguir que seu recurso seja conhecido, é uma dificuldade absurda. E algumas coisas têm que acontecer no processo até aquele momento para poder facilitar que seu processo seja conhecido lá em cima. Pelo menos conhecido. Não estou entrando na possibilidade de você conseguir o provimento. Conhecido já é uma vitória das hoje em dia, não tem jeito. E algumas coisas precisam acontecer nesse processo e o advogado tem que estar atento para que isso ocorra. Quando você percebe que a vaca já está indo para o brejo, você já começa a pensar na hipótese do recurso especial, por exemplo. Claro. E você precisa que o tribunal se manifeste sobre determinados pontos e você acha que isso pode ser uma boa matéria dentro da sustentação ou você entende que isso tem que ser guardado para uma petição de embargo de declaração? Porque... Uma petição de embargos muito bem feita. E se precisar, 2 embargos. 2 embargos. Você pode me chamar de chato, do que for, mas eu preciso defender o interesse do meu cliente. Não adianta eu querer satisfazer ou dar de bonzinho com alguém e no final colocar a perder um processo que pode ser chave para qualquer pessoa que está ali envolvida, né? Eu fui aluno do ministro Cláudio Brandão do TST e ele dizia, cada processo é uma vida, é uma pessoa, uma história que está ali. É verdade. Não é? Então, assim, essa história do meu cliente, imagine, o cara esperou 26 anos por o cidadão atropelado pela Arista. Sim. 26 anos por um acordo de segundo grau, uma apelação. Não, só por isso aí o tribunal já tinha que ter sido... Não, velho. Então, neste Vamos processo... melhorar isso aqui. Neste processo, a indenização nem era alta, porque os juros e a correção durante o período era atrativo. Então, eu nem bati no valor da indenização. Eu fui direto só no nexo de causalidade do dever de indenizar. A responsabilidade civil porque tinha um nexo de causalidade. E o dano. A quantificação do dano, eu não me importei. Porque o juiz já tinha fixado conforme eu queria. Tá? Esse processo eu estava ganhando, eu sustentei porque a outra parte sustentou. Eu era recorrido. Mas eu não me ative ao quanto indenizatório. Eu fui só em cima do nexo de causalidade. Pronto. Você tocou num ponto que eu acho que a gente está desde o início falando. Vamos sustentar para a gente reverter a situação. Vamos sustentar. É mais fácil sustentar quando você quer manter a situação? Muito mais quando fácil. A outra parte recorre... Muito mais fácil. Muito mais. Você tem uma sentença a seu favor, né?
sentença a favor que, às vezes, lhe dá argumentos Que você nem nem usou nas... usou. No Brasil também vigora, júri nocte curia, né? O juiz conhece o direito. Então, dá-me os fatos que eu te dou o direito. Você fala, eu quero dano moral porque meu nome está negativado. Ah, não, mas eu vou te dar dano moral porque o contrato foi fraudulento. Entendeu? Então, assim, o dispositivo é igual, o caminho a ser percorrido, ou melhor, o raciocínio é diferente, mas a conclusão é igual. Então, essa sentença, às vezes, pode lhe dar um argumento que você não trouxe no seu recurso ou na sua contestação. E a gente sabe que hoje o STJ já entendeu que argumentos que são trazidos na apelação e não foram suscitados na petição inicial ou na contestação configuram inovação recursal. Sim, sim. Então, a sustentação lhe dá a possibilidade de inovar oralmente, porque não vai estar escrito. Então, se eu tenho algo que eu esqueci de falar na petição, ou você assumiu um processo deficiente por um colega que negligenciou anteriormente, né, que fez uma apelação frágil, você tem a possibilidade de, na sustentação, trazer argumentos que não foram tratados. Como não vai estar na petição. Não foram tratados na petição. As pessoas vão ouvir, não tem ninguém ali jeito. vai lhe dizer, doutor, você não pode tratar isso não, que é inovação recursal. Não, essa parte aqui todo mundo tampa o ouvido aí, viu, gente, que não pode falar sobre isso. Entendeu? Já pensou? Essa parte aí, tampa o ouvido aí. Em especial matéria de ordem pública, né? Às vezes você tem ali uma prescrição flagrante, uma ilegitimidade que não foi tratada. E aí você tem a possibilidade de derrubar aquele processo todo. Estamos caminhando para o final já, Davi. E aí agora eu queria falar justamente desse momento que é o final, né? Já teve a sessão, você teve ali os votos aconteceram. Se for a seu favor, top, maravilha. A outra parte que se vire nos 30 agora, você vai ficar agora aqui na confortável situação de ver a pessoa se debatendo para fazer um recurso ser conhecido no Tribunal Superior. Mas tem o outro lado da moeda, deu ruim para você. E aí se abre o momento de você escolher quais os caminhos que você vai seguir, a depender do que se colocou ali naquela lide. Necessariamente, você vai precisar embargar se houver ali alguma situação que não lhe permite subir com recurso especial. Há um ponto, e aí advogados mais antigos têm essa linha de pensamento. Não importa o resultado do processo, não importa o que vai estar escrito no acórdão, embargar de declaração é uma obrigação. Eu já ouvi isso algumas vezes. Você partilha desse raciocínio? Me filiou a esse entendimento. Embargar é uma obrigação, não é uma faculdade, não é facultativo. Independente do que está lá. Independente do que está lá, suscitar os dispositivos, né? Se possível, conversar apenas com o relator. Acho que nos embargos é muito difícil, às vezes, você virar alguma coisa, né? Mas conversar com o relator... Você tem esse sentimento de quando você chega nesse momento do pós-acórdão, tá todo mundo vai tratar você, o que você faz como choro e perdedor? Sim, tenho. Então, assim, esse cara aqui de novo, já dei a cacetada dele. Pô, que merda! Apelação, e o cara tá aqui querendo embargos, pelo amor de Deus. Se fosse pra virar, eu tinha... Essa sensação, né? Tem alguns juízes que em pedido de reconsideração, já aparecem alguns memes aí na internet. Se fosse pra reconsiderar, não tinha decidido. Da primeira vez, né? Então, assim, você vai embargar pedindo com efeitos infringentes. Se fosse pra colher os embargos, eu já tinha decidido isso antes. Né? Então, assim, às vezes você sai de lá assim, meio cabisbaixo mesmo. Agora deu M, não tem mais o que fazer. Mas, enfim, e infelizmente é isso, né? Hoje em dia, como você falou antes, você conseguir a subida, a admissão de um recurso para a instância superior, instância especial, que a gente chama, né? É muito difícil. Então, perder no tribunal, praticamente já foi. E a sua técnica? É um dos argumentos que eu costumo utilizar até nas minhas sustentações para enaltecer os desembargadores, em especial os mais vaidosos. Eu digo, aqui não é a última instância. Mas aqui é a instância onde a gente pode debater fatos e provas. É aqui que tudo se decide. Vossas Excelências não dão a palavra final, obviamente, né? Tem ministros no grau hierarquicamente superior, mas é aqui que tudo vai ser delineado. Que eu quero decidir, por favor. Não, mas de fato, os fatos transitam em julgado no segundo grau, né? Eu tive até um problema uma vez com o juiz do trabalho. Eu não faço direito trabalhista, mas eu fui fazer uma instrução. E aí eu queria fazer uma determinada pergunta para a testemunha e o juiz falou, não, doutor, você não vai perguntar isso não, porque eu já tenho um entendimento sobre essa matéria. Eu falei, Excelência, mas o senhor precisa entender que o senhor não é o único julgador que vai atuar no processo. Se eu perder aqui no primeiro grau, eu vou recorrer. Se o colega do outro lado perder, ele vai recorrer. E lá na frente, um desembargador, outros ministros vão apreciar.
Aí ele fez assim, doutor, juiz nenhum... Isso eu me recordo muito desse juiz. E ele falou assim pra mim, doutor, juiz nenhum gosta de ouvir isso que o senhor falou, não. Ou seja, dizendo que alguém poderia reformar a decisão dele, né? Aí eu falei, excelência, o mundo seria lindo se eu dissesse ao senhor só o que o senhor quer ouvir e o senhor dissesse para mim só o que eu quero ouvir. Eu Inclusive, para dizer o que o senhor quer ouvir. Inclusive, você estaria liberando minha pergunta se fosse assim, né? Eu estou aqui apenas para defender os interesses do meu cliente e fazer o que, dentro da técnica e do direito, o que eu entendo pertinente. Aí ele viu que tinha perdido, entre aspas, a discussão. Aí ele fez assim, vá, doutor, faça aí sua pergunta. Aí pegou a cadeira assim, e enfim, eu fiz a pergunta para testemunha. Mas, enfim, aí... Você é daqueles que o embargo é uma repetição da apelação? Não, jamais. Jamais. Não faço Você não acha que embargo tem que ir num ponto... no ponto-chave. Para mim, embargo tinha que ser uma petição por tópico. Você coloca só os tópicos. Né? Sim. Pouquíssimas Exatamente. páginas Apontar a e tchau. omissão. Eu não costumo passar de 5, 6 embargos. 6 páginas de embargo. Não costumo. Ó, tem um episódio Também recente não. aqui, que eu falei num caso que eu tive Qual foi? no Rio de Janeiro. Qual Foi com Bonelli. A gente estava falando sobre morosidade da justiça. Não era um embargo referente a acordo, mas era um embargo Sim. na decisão de um juiz de primeiro grau, ofertado pela MP, um embargo de declaração. Veio um despacho, o processo é um processo não linear, porque não é uma falência, então você tem despacho com conteúdo decisório o tempo todo. O MP não se satisfez com a determinada decisão, meteu um embargo de declaração, e o embargo de declaração tinha 2 linhas. Era uma cota ministerial. O formato era de cota ministerial. E ele colocava assim, parecer do Ministério Público. O Ministério Público ia oferecer embargo de declaração pela omissão da decisão... Não era omissão, era contradição. Pela contradição decidida nas folhas tais. Vossa Excelência quis dizer tal coisa ou tal coisa? Perguntou, juiz. Sim! Perguntou. E eu falei aqui com o Bonelli, no primeiro momento aquilo me deixou estarrecido. Eu falei, velho, isso é um absurdo. Como é que... Depois eu falei, velho, esse cara é genial. Tá certo. Ele é genial. Ele fez o embargo de declaração, na essência do embargo de declaração. Vem cá, irmão, é isso Você quer dizer ou isso? De contradição, é isso, né? Vem cá, você quer dizer isso aqui ou isso aqui? Acabou. Exatamente, perfeito. Não teve... E surtiu o efeito? Surtiu? Surtiu. Depois É porque eu já vi decisões nesses processos do tipo assim... petições de folhas tais. Não compreendi o requerimento, entretanto defiro. Juro por Deus, tira uma foto e lhe mando. Eu já vi esse tipo de coisa. Não sei o que é, mas... Em processo falimentar. Não entendi muito bem, não, mas defiro. Se você está pedindo, você tá... Não, bora. Bora Nesse frente sentido aí. aí. Bom saber que você não é dos não. embargos embargo de apelação, né? O cara está reapelando nos embargos, né? Não, isso aí não cola não. Não cola não, é perda de tempo. Não, e quando você Assim, se eu disser que pega... eu nunca fiz, eu tô mentindo, né? Todo mundo já Porque às vezes fez, você tá ô. cansado, assim, digamos... sei lá, tem N processos mais importantes naquela semana, né, de trabalho, e aí você dedica muito tempo àqueles processos, e aí quando você pega esse determinado processo, você já está cansado. Aí você fala assim, eu vou embargar aqui, e depois eu penso o que é que eu vou escrever no RESP. Daqui a 3 meses, quando esses caras decidiram os embargos, eu penso o que é que eu vou escrever no RESP. Então, se eu disser que eu nunca fiz, eu já fiz, né? Mas não é uma forma de negligenciar o processo. É apenas de você, até para você ganhar tempo, para que você possa trazer novos argumentos, quem sabe, num eventual recurso. E você falou que você é adepto até de 2 embargos. Sim, se preciso for, sim. 2 embargos. E o receio Da multa? da multa. Sempre rola, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Você não tergiversa pela questão da multa se o embargo não... É porque é uma sinuca de bico, né? Porque a futura reversão até da multa, às vezes, é uma situação que é mais complicada do que Me parece que é mais comum no TRT do que no TJ, né? Eu vejo Sim. poucos TJs com poucos multa. acórdãos com multa. No TRT acho que é um pouco mais frequente. O pessoal fica chateado. TRT é muito Fica chateado frequente. com duplo embargo de declaração. Mas às vezes é preciso. E o próprio STJ também já sedimentou o entendimento que quando você quer suscitar a nulidade de uma decisão, o artigo que você tem que pré-questionar é o 1022, que é o dos acordos, e o 400, qual é, Davi? Aquele que fala o 489, que fala que anula a decisão, que não enfrentar todos os argumentos, etc. O parágrafo 1º, inciso 4 do 489, e o 1022, que fala dos embargos. Então, note que para que o STJ reconheça que uma decisão é nula, você tem que pré-questionar, não é o dispositivo do direito material, é o dispositivo do direito processual. Entendeu? Inclusive para a discussão da multa, o raciocínio é o mesmo, né? Você tem que discutir o artigo
da multa, não necessariamente o... Então, imagina, a gente está tratando lá de ato ilícito, né? Está lá o artigo 86. Aquele que praticar ato ilícito é obrigado a indenizar, não é isso? Aí, digamos, você foi omisso porque você não apreciou o ato ilícito. Primeiro embargo, eu estou embargando o 186, certo? Você não apreciou a questão à luz do 186. O cara aí nega os embargos, não vislumbra omissão. Aí você vai para o segundo. 1022. Você não sanou a omissão. Eu já não vou mais falar do 186. Vou falar do outro. Entendeu? Porque aí gera o caminho da possível nulidade por ausência de prestação jurisdicional. Você já meteu 3? Não me recordo, mas talvez Não sim. chegou a precisar, não, né? Talvez sim, talvez sim. Talvez sim. Tem que perguntar, pô. Tem que Talvez sim. perguntar. Mas se for preciso, 5, 10, o que não pode é perder. Quer dizer, o que não pode é perder sempre, né? Perder a gente Sim. vai perder uma hora ou outra, é o que eu costumo dizer. Não dá para ganhar sempre e não dá para perder sempre. Então, ou melhor, não se pode perder sempre e não dá para ganhar sempre. Então é preciso, volto a dizer, perder com classe e ganhar com humildade. Pronto, com essa frase final fica a reflexão para vocês aí. Davi, eu queria agradecer demais sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Eu sei que você vai correr ainda hoje para o labor do tribunal. Mas, de novo... Para se habituar. De novo, foi massa. Natural. Eu acho que você trouxe aqui conteúdos interessantíssimos para o advogado, principalmente para o que está começando, para entender como é que a coisa funciona. O que a gente falou aqui não está escrito em livro nenhum, não está escrito em código de processo nenhum. Na faculdade não ensina. Não vai aprender na Igual eu tava faculdade. brincando com um primo meu que outro dia foi tirar a habilitação. Eu falei, você já reparou que na autoescola ninguém ensina a trocar o pneu? Né? Todo mundo ensina a dirigir o carro. E se trocar o pneu, eu trocar o pneu, ninguém ensina. Não é? É verdade. Então, aqui é a mesma coisa. Estamos nos meandros da coisa. Exatamente. Obrigado, meu amigo. Foi massa, gostei muito. Valeu, nos vemos em breve e voltarei sempre que for convidado. E Doutora você? Evelira, Tô aqui semana você que vem. voltará? Voltarei. Que for convidada? Porque o RH De volta não para está o sabendo disso, não. Você está precisando ser convidada com uma... Tá igual os embargos, você tem que convidar e depois reconvidar. Você tem que me dar uma advertência. Porra, tá difícil, viu? Semana que vem aqui de Corta o ponto novo. dela. Galera, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, porque o conteúdo aqui é desse nível. O tempo todo. E ativa o sininho. Toda vez que chegar um episódio novo, você recebe a notificação para assistir antes de todo mundo. Toda quinta-feira tem podcast Aula Extra aqui para você. Toda segunda-feira, ao vivo, podcast Aula Extra lá na Rádio Metrópole. E a gente se encontra no próxima semana. Valeu, obrigado. Tchau.